Ação do domínio e da imagem de uma função conhecendo o seu gráfico. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Determine o domínio, df, e a imagem do gráfico abaixo. Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho um gráfico que é uma curva, né? Um pedaço de curva. Ó. E, para eu encontrar o domínio, o que eu vou fazer? Eu vou ver de onde até onde que esse gráfico projeta no eixo X. Então, se a gente observar bem, vai ser do 2 ao 4. Tá vendo? A parte, como se eu empurrasse esse gráfico projetando sobre o eixo X, que é o que está marcado na cor azul. O mesmo no eixo Y. Se eu projetar esse gráfico lá no Y, vai ser do 1 ao 5. Então, a gente fala que o domínio dessa função, né, é 2 a 4 fechado. Lembrando que essa resposta 2, 4, ela pode ser escrita x que pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4. Tá legal? Ou seja, o domínio trabalha sempre com o eixo x. A imagem, onde está projetado aqui na cor azul, né? Como se eu fizesse a projeção do gráfico no eixo y, está entre 1 e 5. Então, a imagem 1, 5 também pode ser escrita como um y que pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, menor ou igual a 5. Ou seja, o x, né, é um número que está entre 2 e 4, incluindo o 2 e o 4. O y é um número que está entre 1 e 5, incluindo o 1 e o 5. Domínio sempre no eixo x, imagem sempre no eixo y. Outro gráfico, né? E eu quero determinar o domínio e a imagem. Então, o que a gente vai observar? O domínio, observa que aqui, ó, essa bolinha está aberta. Isso significa que a extremidade, aqui, ó, o menos 4, não vai fazer parte do domínio. Já a bolinha do 3 está fechada, o 3 faz parte do domínio. Então, o que seria o domínio dessa função? Ó, se eu olhar bem, essa aqui, ó, é a parte do eixo x, que se eu fizer a projeção do gráfico sobre o eixo x, vai ficar marcada. Então, a gente fala que o domínio é um x que pertence aos reais, tal que menos 4 menor do que x, e o x é menor ou igual a 3, já que o menos 4 não faz parte do domínio. A imagem, eu faço o mesmo no eixo y. Se eu pegar esse gráfico e projetar sobre o eixo y, né, a imagem vai ser de 1 até, ó, vou fazer vermelho mesmo, a imagem vai ser de 1 até 5, certo? Então, a imagem vai ser um y que pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor do que 5. Lembrando que, como aqui a bolinha está aberta, o 5 não faz parte do conjunto imagem. Ou seja, o y é menor do que 5. Então, domínio trabalha no eixo x, imagem trabalha no eixo y. Beleza? Uma observação muito importante que vai nos ajudar a verificar quanto que um gráfico representa uma função. Eu fiz um gráfico aqui para vocês qualquer, e qual que é a estratégia que nós vamos usar. Para verificar se esse gráfico pode ser uma função, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar uma linha paralela ao eixo y. Se essa linha paralela, em algum momento, interceptar o gráfico por mais de uma vez, isso significa que para esse x1 eu tenho essa imagem, eu tenho essa imagem, e eu tenho essa imagem. Eu tenho x1 com 3 imagens. A linha, ela sempre será paralela ao eixo y. Se em alguma parte do gráfico, essa linha, cortar o gráfico por mais de uma vez, significa que esse gráfico não pode representar uma função. Nós podemos imaginar que essa situação é aquela do diagrama que a gente aprendeu, que do elemento x1 está partindo mais de uma flecha. y1, y2, y3. E essa representação não é
uma função. Certo? Então, essa situação e essas são bem parecidas, né? O x1 tem mais de uma imagem. Não pode acontecer. Então, qual que é a dica? Traça linha paralela ao eixo dos y, né? Você traça várias. Ah, mas e se eu traçar aqui? Então, você vai traçar várias. Se você tiver uma linha já, uma reta, né, paralela ao eixo y, que interceptou o gráfico por mais de uma vez, você já pode afirmar que não é uma função. Vamos fazer aquela verificação das retas paralelas com essa parábola. Observa que ó, eu estou traçando várias retas paralelas ao eixo y, né? Cada reta intercepta o gráfico apenas uma vez, tá vendo? Ó? Então, a gente diz que esse gráfico pode representar uma função. Ok? Bom, para terminar, eu vou falar para vocês o que é um infográfico, né? É a apresentação de informações com preponderância de elementos gráficos, visuais, fotografia, desenho, diagrama estatístico, etc. Integrados em textos sintéticos e dados numéricos, geralmente utilizados em jornalismo como complemento de ciência ilustrativa de uma notícia. Então aqui eu tenho um exemplo de um infográfico. Então, por exemplo, ó, o desenho de uma torneira. Nessa torneira está falando o seguinte, que 10% são para o uso doméstico, 20% para o uso industrial, 70% para o uso agrícola. Né? Lembrando que aqui esse infográfico está falando do consumo, do uso da água. Olha aqui uma coisa muito interessante que eu achei, foi do corpo humano. 60% do nosso corpo humano é composto de água. 83% do sangue é composto de água. 45 litros é a quantidade de água presente em nosso corpo. E 25 litros são eliminados pela transpiração e pela urina. Né? E aqui tem várias outras informações. Por exemplo, ó, distribuição total de água no planeta. 2,5% são de água doce. 97,5% são de água salgada. Aí tem um gráficozinho aqui, ó, de setor mostrando isso. Né? E depois tem outras informações que são muito bacanas. Então, esse é um exemplo de um infográfico. Bom, pessoal, terminamos, né, mais uma aula sobre funções. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou enviar para o e-mail de vocês uma segunda atividade referente à aula de hoje, do dia 3/4. Tá legal? Uma excelente noite para todos vocês e continuem em casa. Um abraço.